Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Bom, esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando, né? Do projeto que a gente tem de gravar, de falar sobre terapias, né? Espiritualidade. E o tema desse primeiro vídeo é meditação. O Florentino já tem prática meditativa, né? Há alguns anos, ele já medita todos os dias. E eu não tenho praticamente nenhuma, né, experiência meditativa, muito pouca. Para gravar o vídeo de hoje, eu tive uma lição de casa. Eu meditei por uma semana todos os dias para relatar, até como aprendiz, né, as minhas experiências de início de meditação. E aí a gente, quando ele me deu essa lição de casa, a gente lembrou da historinha do Gandhi, que uma mãe chegou com uma criança e pediu para o Gandhi, por favor, peça para o meu filho parar de comer açúcar, peça para meu filho parar de comer doce. Aí Gandhi refletiu e falou, tudo bem, então traz ele daqui uma semana. E aí, depois de uma semana, a mulher chegou na fila novamente com o filho, e aí, pronto Gandhi, estou aqui, passou uma semana. Então, meu filho, pare de comer açúcar, não faz bem, pare de comer doce. E ele falou pro menino essa frase. E aí a mãe falou, tudo bem, né? Eu agradeço, o senhor cumpriu o que eu pedi, mas por que o senhor me pediu uma semana? Ele falou, porque eu precisava parar de comer doce, parar de comer açúcar, para fazer esse pedido pro menino. Sem eu ter essa experiência, eu não tinha argumento para pedir para ele fazer a mesma coisa. E foi a partir disso que veio essa ideia, né? O Florentino falou, então para você ter argumento e conversar comigo sobre meditação, você medita uma semana. E aí foi isso que eu fiz. Mas as experiências dele são mais antigas e melhores e mais profundas, né? Então ele tem bem mais coisa para falar sobre meditação que eu, né? E quando você começou a meditar, Florentino? Eu comecei a meditar em 2002. Eu escutava um programa de rádio e começou a falar de meditação. Aí eu meditei durante uns 9 anos consecutivos. Aí depois eu dei uma parada, porque à medida que você para de meditar, a sua mente ela começa a agitar novamente. Você começa a regredir o estado meditativo que você se encontrava. Aí depois eu voltei em 2011 e de lá pra cá até agora eu não parei, medito todos os dias. O que a meditação pode trazer de benefício para vocês? A meditação, com a sua prática regular, e tem que ser prática regular, nem que seja 5 minutos. Disciplina. Isso. Tem até o ditado, né? A prática faz o monge. Sim. Porque a meditação é regularidade. Você tem que disciplinar o seu mental. E às vezes as pessoas têm um mental que parece aqueles cavalos agitados, né? Sei bem. Então tem muita gente que tem hiperatividade mental. E essa regularidade de 5, conforme a pessoa vai se dedicando, porque tem que se dedicar, e nem todo dia a meditação é igual, então, portanto, você não pode julgar a sua meditação. Simplesmente você tem que ser, né? Tem as técnicas, você se identifica com alguma técnica que melhor cabe para você e você vai nessa regularidade. Então a meditação, primeiramente, ela te dá clareza mental, paz interior, você fica muito mais produtivo no seu trabalho, porque a sua mente ela não se dispersa como se dispersava antes. É lógico que a gente está falando de regularidade. Então, de imediato você tem essa clareza mental, porque aqueles pensamentos furtivos, aquele excesso de pensamentos, ele tende a vir diminuindo conforme a sua prática ela vai se solidificando. Bom, eu nesses dias, né, nesses poucos dias que eu meditei, eu pratiquei isso quando deu. Então, teve dia que deu de manhã, teve dia que deu à noite. Mas você acha importante ser no mesmo horário, ter essa rotina?
de o mesmo tempo, no mesmo horário, no mesmo local? Precisar não precisa, mas vai de cada um, né? Tem gente que gosta das coisas regradas, né? Até para você disciplinar o seu cérebro, disciplinar o seu mental, um horário fixo, um ambiente fixo. E às vezes a rotina da pessoa também, né? O horário de trabalho, que a pessoa tem que sair todos os dias naquele horário, então, né? Ou às vezes a pessoa só pode ir no horário do almoço, por exemplo. Se você está perto de um jardim, uma praça, num lugar tranquilo, tudo bem também. O importante é a regularidade. O local vai muito de pessoa para pessoa. Sim. Agora eu tenho uma pergunta para você. Quais foram as suas dificuldades? Acalmar a mente, com certeza, né? Espantar os pensamentos. O engraçado é que assim, no primeiro dia foi o melhor. O primeiro dia que eu achei que seria o mais difícil, eu não sei se eu estava num bom dia, se eu estava tranquila, mas o primeiro dia foi o melhor, foi o que eu mais foquei na respiração. Porque o exercício que você me passou pede sempre pra gente relembrar a respiração. Se somente por algum acaso sai do foco, você começa a pensar em alguma tarefa, ou em algum problema, ou alguma coisa do passado, volta para sua respiração, volta para sua respiração. Então, assim, a do primeiro dia foi a mais fácil, foi a que eu foquei na respiração, tanto que quando acaba, que o locutor fala, pode abrir os olhos, eu tava imersa, assim, já, sabe? Eu senti meu coração vibrando, eu senti uma sensação de plenitude, de que tá tudo certo, que tá tudo no seu lugar correto, né? Eu senti isso. E a minha semana foi atribulada depois, então eu acho que as minhas experiências diárias de correria, meus problemas, tudo, acabaram atrapalhando as outras foram mais agitadas, né? Mas mesmo assim, foi muito legal, vieram ideias, vieram pessoas, né, assim, pós-meditação, né, pós-meditação, durante as confusões que vinham, aleatórias, eu lembrava da minha respiração, mas depois, aquele momento pós-meditação, que você tá com a cabeça limpa, parece, vieram reflexões para eu fazer, ideias, pessoas, para eu lembrar, para eu pensar naquela pessoa, então foi uma experiência muito boa. Eu vou continuar. Beleza. E você, pratica meditação? Gostaria de praticar meditação? Por que você não experimenta para nos ajudar na conversa sobre meditação e outros assuntos? Porque a meditação ela é um campo muito grande para ser explorado. E cada vez que você mergulha na meditação, você descobre algo dentro de si. Você não é só o seu pensar e sentir. Tem vários campos aqui dentro que você pode se descobrir. A clareza mental, o equilíbrio, a paz. São os benefícios da meditação. E você pode encontrar outros, ainda mais. Produção do seu trabalho. Mas seus problemas não vão mudar com a meditação. Não pense que eles vão mudar. Simplesmente você vai ter mais equilíbrio para lidar com eles, né? Mais equilíbrio para lidar com eles, mais clareza mental e o principal, tranquilidade. Você vai ser sempre zen? Não. Mas você vai ter o foco da respiração. Quando as coisas estiverem desorganizadas no seu mental, quando as coisas estiverem desorganizadas no seu emocional, você tem a respiração como aliada. Isso mesmo. Então hoje a gente vai ficar por aqui. Se você pratica meditação, por gentileza, contribua conosco com a sua experiência. Vamos criar o hábito de fazer trocas de experiências meditativas e quando for outros assuntos a gente também vai fazer essa troca, tá bom? Então assim, boas meditações para vocês, é a regularidade que vai te dar uma condição
de tranquilidade, de paz e clareza mental. Namastê.